Ô Mauro, falando sobre essa situação do São Paulo, né? Eu mesmo, que você chegou aqui nos bastidores falando, viu? Tem gente que fala que a LDU não consegue resultado fora, sou eu. Eu sou um, né? Com a minha emoção de sempre, com a minha euforia de sempre. Não, emocionado. Eu já dizia, LDU só vai fazer resultado na altitude, dá pra tirar fácil essa diferença. E o São Paulo é eliminado pela LDU em casa. Vale deixar claro que foi o que eu estava dizendo aqui. Claro, não foi uma partida extraordinária do São Paulo, mas um gol daquele que o Caleri perdeu, aquele gol é o típico imperdoável para um atacante num jogo de mata-mata, que aquele gol ali era ele na pequena área sozinho, já sem goleiro. E ele fura a bola, uma bola rolada bonito pelo Wellington Rato, e tiveram ainda outras chances. Agora, Mauro, é um São Paulo que, para ele, só resta a Copa do Brasil. Porque ele abriu de mão o brasileiro, poupou o time titular, o Dorival fez isso também com o Flamengo no ano passado. Agora, a questão de honra é essa Copa do Brasil, que vai ser o título mais importante do São Paulo desde 2008, quando se sagrou tricampeão brasileiro, né? A campanha é muito parecida com a do ano passado, né? Ano passado, São Paulo foi até a semifinal da Copa do Brasil e foi a final da Sul-Americana. Agora ele está na final da Copa do Brasil, mas cai antes das semifinais, né? Das quartas da competição internacional, da mesma competição internacional. A pontuação do brasileiro esse ano está, acho que 3 pontos ou 2 pontos acima do que era no ano passado, é muito parecida. Aquela pontuação que em uma rodada pode ficar idêntica. Não mudou tanto assim o São Paulo em relação às suas participações nos campeonatos. Vai mudar se for campeão da Copa do Brasil, né? Porque no ano passado não ganhamos nenhum título. Eu acho que a derrota não, o São Paulo venceu, mas a eliminação do São Paulo, ela se define no jogo de ida. Ou poderia ter se definido já no jogo de ida, quando o São Paulo foi amassado no primeiro tempo. A superioridade da LDU em Quito foi maior do que a supremacia de São Paulo no Morumbi, na minha opinião. Inclusive o primeiro tempo, tudo mais, São Paulo não foi um time que pressionou tanto, teve oportunidades, o Rames perdeu o pênalti, mas ele que bate o escanteio na cabeça do Arboleda no único gol do jogo, também tem esse outro aspecto positivo, não fosse a assistência dele, o São Paulo provavelmente seria eliminado no tempo normal, sem disputa de penais. Mas acho que a derrota fora é que complicou o São Paulo, porque o São Paulo inclusive escapou de perder por mais. Sendo que é um time que ainda não venceu fora de casa no Brasileiro, né? E acho que essa eliminação da Copa Sul-Americana deixa boas lições para a final da Copa do Brasil. Primeiro, São Paulo joga a primeira fora de casa. Se jogar mal como jogou em Quito, pode ser que contra o Flamengo, se o Flamengo de fato competir, o São Paulo tem que pensar no seguinte: o Flamengo é um mistério, né? A gente não sabe nem se o técnico chega até lá, mas ele tem que se preparar para enfrentar um Flamengo que vai competir. E não para pensar que o Flamengo vai chegar lá com os pneus arreados. Ele tem que estar preparado para o mais difícil. Se o Flamengo faz um bom jogo no Maracanã, o São Paulo joga mal como jogou lá em Quito, ele corre o risco de perder por mais de um gol. E nem sempre vai virar o jogo em casa, gente. Ontem ficou provado isso. Venceu, mas não levou. Venceu, mas não foi o bastante. Tinha que fazer 2 gols contra o São Lourenço? Fez. 2 gols contra o Corinthians? Fez. Com autoridade até. Ontem não fez. E foi difícil fazer um. A LDU foi o adversário que mais resistência ofereceu. Então acho que esse jogo deixa várias lições para o São Paulo, para a decisão da Copa do Brasil, com relação ao melhor desempenho fora de casa, que vai ser bem importante, e não confiar tanto nessa coisa que vai virar no Morumbi. Isso aconteceu em 2 ocasiões agora, mas nem sempre ocorre, né? Você vê que na própria Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Sport fora de casa, 2-0, e tomou 3-1 em casa. E foi se classificar nos pênaltis. Então, acho que foi uma noite dura para o torcedor do São Paulo, mas que para o Dorival, para os seus jogadores, eu acho que deixa aí lições importantes, até pensando na preparação até o dia do primeiro jogo. Tem uma data FIFA no meio, tem um período bom aí de trabalho, para tentar se preparar melhor para um confronto contra um adversário, repito, que é meio misterioso, porque você não sabe como vai se comportar o Flamengo, é imprevisível, mas tem que estar preparado para o mais difícil. Preparado para, entre aspas, para o pior, né? E amanhã, eu acho que depois do jogo do Flamengo com o Botafogo, você pode ir continuando, não continuando, o Flamengo perdendo, vencendo, tomando goleada, acontecendo qualquer coisa, o São Paulo vai começar a entender melhor como é que vai ser o oponente do jogo dia 17 no Maracanã. Ô Wander, o São Paulo
ele não era eliminado de mata-mata jogando no Morumbi desde 2020. De lá para cá, eram 13 confrontos eliminatórios que o São Paulo tinha decidido em sua casa e, por fim, tinha saído vitorioso em todos. A última vez que o São Paulo tinha vivido uma decepção com o apoio do seu torcedor, que mais uma vez lotou o Morumbi, é bom deixar isso claro, né? Tinha sido diante do Grêmio, na Copa do Brasil de 2020. Dos últimos 12 compromissos, são 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nesse período, 10 gols marcados e 12 sofridos. É um momento preocupante para esse São Paulo, porque a gente já vinha falando. O Flamengo realmente está em crise, não dá para acreditar nesse Flamengo na final da Copa do Brasil, só que o São Paulo também não está num bom momento. O São Paulo também não passa por um bom momento. E ontem, depois da eliminação para a LDU, já começou a haver uma cobrança no Dorival Júnior. Eu acho que pela primeira vez. Porque o torcedor são paulino pensava, não estamos bem no Brasileiro, mas estamos passando. Sul-Americana, Copa do Brasil, expectativa de títulos. Agora só resta um. Ou seja, tanto para o Flamengo quanto para o São Paulo, passa a ser uma obrigação esse título para o ano não acabar como um fracasso, né? Boa tarde, Asmar, Mauro César, Flávio e a você que nos acompanha. Olha, eu acho que não é uma ciência exata esse negócio de virar chavinha. Péssimo numa competição e ótimo na outra competição. Isso às vezes até acontece por um período, mas não existe uma mágica. O São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro há 7 partidas. Atenção, são 7 jogos que o São Paulo não ganha. Tem empate no meio aí, mas não ganha no Campeonato Brasileiro. Está em 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é uma posição confortável. Eu acho que esperava alguma coisa melhor, né? Com relação ao jogo de ontem, eu imagino que tenha sido uma grande decepção para a torcida do São Paulo. Porque ela estava entusiasmada, o placar escapou de um placar pior lá no primeiro jogo, graças ao gol do Lucas, né? O Lucas deu uma sobrevida ao São Paulo e naquele momento os São Paulinos que eu conheço, comemoraram, porque era um placar reversível dentro do Morumbi, com todo aquele clima, tudo aquilo que a gente conhece. Apoio da torcida, vai jogar em casa, conhece o campo, tem uma série de coisas, tá certo? Então, ficou entusiasmado. E afinal era só a LDU pela frente. E esse jogo provocou uma grande decepção, eu entendo. Eu só queria lembrar que todo o segundo tempo a LDU jogou com 10 jogadores. São Paulo enfrentou um adversário com 10 jogadores, num jogo decisivo. Então, não foi pouca coisa. São Paulo perdeu. Não, e um jogador a mais por um tempo inteiro. Então, né? Um tempo segundo inteiro. Tempo todo, é isso que eu tô dizendo. Ele foi expulso com 3 minutos do segundo tempo. O segundo tempo todo, tá certo? Não é pouca coisa. Num jogo decisivo, você joga em casa, você tem um jogador a mais. Né? Não é uma eliminação simples. Tem muita gente, eu vi até a maioria compreendeu que foi uma eliminação que doeu. Ser eliminado, um time grande, dentro de casa, dói mais. Qualquer eliminação machuca, mas dentro de casa, dói mais. Né? O São Paulo perdeu R$800 mil, deixou de ganhar. R$800 mil. Perdeu exposição. Né? E, obviamente, resquícios, né? Sintomas. Uma eliminação nunca não deixa hematomas. Então, também, o Mauro falou o mistério do Flamengo, é um mistério. O São Paulo, não com relação ao treinador, mas o São Paulo também é um mistério. Você não sabe como ele vai chegar. Se você avaliar, num passado recente, não vence a 7 jogos do Campeonato Brasileiro e está eliminado de uma competição e vai para outra. Então, é uma eliminação que não pode passar em branco. O São Paulo joga a primeira partida no Rio de Janeiro, já falando da Copa do Brasil, joga a segunda em casa, de novo o Morumbi estará lotado, mas o time precisa ser eficiente. Não foi eficiente. Teve um tempão para tentar reverter. E outra coisa, o professor Dorival chamou todos os estrelados lá. Quem está no banco vem. Aí foi todo mundo lá. Chama Caleri, chama Rames Rodrigues, chama todo mundo, só não chamou o Pato, que aparentemente está fora dos planos do professor Dorival, quando se trata de um jogador que
pode resolver um problema ou pode contribuir muito com o time. Ele tem ido para o banco, mas não tem sido chamado para esses momentos mais complicados. Então, foi uma derrota que eu entendo que não é para ser minimizada. É uma derrota sentida para a torcida do São Paulo, a meu ver. Ô Flávio, é uma derrota sentida e é uma derrota que ela fica ainda mais feia para o São Paulo com esse detalhe lembrado pelo Vanderlei. Realmente, quando você tem um jogador a mais por 45 minutos no seu estádio, com mando de campo, para buscar o resultado, e você não consegue fazer essa diferença, é grave. É grave você ter um time que já está enfrentando a LDU, que não é forte fora de casa. A LDU costuma ser forte na altitude. Fora de casa, geralmente não ameaça seus adversários, como não aconteceu muito ontem também no Morumbi. Mas segurou o resultado e venceu nos pênaltis. Agora, 45 minutos e o São Paulo não conseguir fazer essa diferença, o São Paulo, que é muito criticado por jogar bem em casa, mas não jogar bem fora, ontem não conseguiu nem ser bem dentro de casa com um jogador a mais. Bom, boa tarde, Pilhado, Vanderlei, Mauro. Vou falar um negócio com o Mauro aqui, só nós dois, tá? Teve um tonto aqui ontem que falou que ia atropelar, que o São Paulo atropelava. Isso eu não falei ontem. Não vou falar, não. Isso eu não falei ontem. Estou falando com o meu amigo Mauro César. Eu falei que o São Paulo era muito favorito eu não, em casa. Estou falando aqui com o meu amigo Mauro César. E eu falei isso. E mais outra coisa. Eu garanti sofrimento, você lembra? Falei da Marília, lembrei da Marília Mendonça. Mas só sofrência. É um Pacheco, velho. E outra coisa que me chocou ontem também, esses dias todos aí, né? Esses times todos perdendo classificação em casa, né? O Olímpio, o São Paulo, o Estudiantes, todo o estado lotado. Mas o São Paulo ganhou em casa. Só pra te lembrar, ele ganhou. Eu vi. Sim, mas ele foi eliminado. Eu vi, pois é. Onde estava o pessoal? Onde estava o pessoal do... o Raci também. Eliminação foi só um detalhe. O Raci. Você acha que a torcida do Estudiantes não fez a diferença? Foi um massacre. Eu vi, Não, mas interessante é o seguinte, né? 3 derrotas dos pênaltis dos mandantes, né? São Paulo, o Racing e o Estudiantes. Onde estavam os torcedores nessa hora? Em casa. Onde estavam os torcedores nessa hora? A diferença do torcedor. Os caras perdem em casa. O torcedor faz a parte dele. É o time que faz a parte dele, mas não muda nada, né? Mas isso a parte, meu querido. Tá nervoso por quê? Claro que muda. Eu vi, a gente tem notado. A gente tem notado. Nada nisso a gente tem notado. Essa hora é a hora da solidariedade, você tem que dar. É verdade, tem que dar o ombro. A bola bate 4 vezes na trave, ele quer falar do jogo do Estudiantes. Oferece ele só pode ter problema mental. Pois é. Mas então, é uma coisa muito triste. Eu lembrava do Pilar, falava, nossa, eu vi aquele pessoal do Olímpia gritando, ele tava ali o Fluminense, tum. Eu vi como o São Paulo bateu o pênalti com tranquilidade e os caras do LDU tremendo, aquela massa do Morumbi. Nossa, os caras estavam apavorados. Eu vi o Cássio assustadíssimo com a torcida do Estudiante. Foi um negócio... Você nota realmente, né, que faz uma diferença. Tivesse boneco, era a mesma coisa, velho. Mas, enfim, o São Paulo, ele não tem jogado bem. Esse é o ponto. O São Paulo tem vencido alguns jogos estratégicos. Os jogos mais importantes. Estratégicos, é isso mesmo. O brasileiro tá mal um bom tempo. Dos últimos 12 ou 13, o Bruno sempre faz essa estatística aqui, ganhou 2 ou 3, agora ganhou no meio de semana e tal. Dos últimos 12, tinha vencido 2, eu acho. E agora ganhou no meio de semana, não é isso? Dos últimos 11, tinha vencido 2. Contra Corinthians e São Lourenço. Pois é. Agora, dos últimos 12, ele venceu, né? Venceu. Então, quer dizer, não, e foi lembrado aqui pelo Mauro também que a campanha é muito parecida com a do ano passado. Muito parecida. Ou seja, o São Paulo ele tem limitações. A presença do Lucas Moura, se o Rames se acertar, vai dar um outro nível para o time, mas ainda é um time cheio de problemas, cheio de dificuldades. E elas apareceram ontem, com a dificuldade do São Paulo, que é sempre a mesma dificuldade de fazer gols em casa, dificuldade de sofrimento para fazer gols, em casa ou fora, né? Mas em casa é aquele sofrimento, aquela doideira, os caras se matando. Não tem jeito. É um problema de limitação e um problema que o São Paulo vai ter que aprender a administrar e com a chegada de jogadores mais experientes, tentar minimizar para a próxima temporada. Mas não chegou a ser uma surpresa, não. Eu imaginava um jogo sofrido pra caramba. Até imaginava que o São Paulo ganharia o jogo, sim, poderia até se classificar, mas seria sofrido pra caramba. Pegou um time experiente. A LDU não é um time qualquer, é um time experiente. Aquele Julio aí, como é que ele não jogava no Santos, hein? Um negócio impressionante. Já lá no primeiro jogo lá, ele estava parecendo o Messi nos primeiros 20 minutos. E agora, nesse jogo, a mesma coisa. Ele jogou bem, fez o pênalti decisivo com muita frieza,
Mas, enfim, não é toda hora que você vai passar nos pênaltis, não é toda hora que vai dar certo. O São Paulo tem suas dificuldades, o São Paulo tem suas limitações e agora vai ter que ficar ligado na Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, será um ano espetacular para o São Paulo, que ele está chegando onde dá para chegar nas competições. O Campeonato Brasileiro tem que prestar mais atenção, que está muito na parte de baixo da tabela. E se ele conseguir um título, aí sim importante, né? Não é Campeonato Paulista, mas um título importante como é o da Copa do Brasil, o ano estará salvo. Mas o nível de jogo não foi alto. Nossa, mudou pra caramba do Rogério Ceni pro Dorival. Não mudou. O trabalho do Rogério foi bom e o trabalho do Dorival é bom dentro dos limites que o São Paulo tem. É isso. Então não chegou a ser uma surpresa a eliminação, não.